presidente, colegas, nós tivemos muito cuidado ao analisarmos a proposta, procuramos o nobre relator para tentarmos um entendimento de, quem sabe, resolver as ressalvas que o nosso voto em separado estabelece, porque nós entendemos que um órgão de controle, como é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sobretudo numa área sensível, como é a questão ética de uma pesquisa científica em seres humanos, precisa uma garantia de um controle externo, de um controle social, e submeter esse órgão a uma instância do Poder Executivo, a meu ver, retira dele a condição de independência, de autonomia, sem o que o caráter estratégico desse controle poderia se perder significativamente. Então, o primeiro ponto, a primeira ressalva é de que retirar ou colocar retirar esse conselho, a comissão do Conselho Nacional de Saúde, é retirar a condição da participação social, a participação popular, a participação externa da sociedade no controle de uma questão extremamente estratégica, importante, do ponto de vista da saúde humana e da pesquisa científica em relação aos seres humanos que são submetidos a laboratório de investigação para a criação de medicamentos voltados a uma determinada patologia. Então, o controle externo, a meu ver, ficaria prejudicado pela ausência da participação dos usuários, dos trabalhadores da saúde, e dos órgãos que constam nessa Comissão Nacional, que historicamente sempre esteve ligada ao Conselho Nacional da Saúde. Acho que reduz bastante o mérito da proposta do nobre deputado. E uma outra questão, senhor deputado, é exatamente retirar a participação social desse controle e submeter o órgão a uma das instâncias de poder, que é o Executivo, que tira dela, portanto, a sua autonomia, a sua independência e a condição de um controle isento em relação a essas pesquisas. Além disso, quer dizer, onerar o SUS, no sentido de continuar fornecendo esses medicamentos, é tirar do interessado principal do fornecimento desse medicamento, daquilo que é interesse dele. Então, ao invés de onerar o SUS, em que o SUS está bastante onerado na redução do seu orçamento para atender às suas necessidades da sociedade, quer dizer, é mais um ônus que sobrecarrega o SUS, quando poderia isso ser exigido do interessado diretamente da pesquisa, que mantenha o fornecimento desses medicamentos a quem é objeto, inclusive, dessa pesquisa, que são os seres humanos. Então, a não ser essas 2 ou 3 ressalvas, nós consideramos a proposta com mérito e votaríamos nela sem qualquer ressalva, a não ser esses pontos que levantamos aqui, que constam do nosso voto em separado. Então, se Vossa Excelência me permite, eu passo a leitura do voto, é breve, para que fique mais claro os argumentos pelos quais nós estamos fazendo essas ressalvas à proposta do relator. Voto em separado é o seguinte: inicialmente, precisamos parabenizar o eminente relator, o deputado Afonso Mota, por seu competente relatório e ressaltar que, não fossem pormenores, seguiríamos completamente seu voto. Apresentamos este voto em separado por entendermos que podemos contribuir para o enriquecimento desta importante proposição, mas não sem antes solicitarmos que, em caso de aprovação por esta comissão, possamos incorporar o completíssimo relatório produzido por Vossa Excelência. Seguimos o voto do relator quase que em sua integralidade, inclusive quanto a 4 emendas por ele apresentadas, renumeradas neste voto em separado como emenda 1, parcial, emenda 3, emenda 4 e emenda 6. Nossa discordância em relação ao relatório apresentado está no que concerne à Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, papel desempenhado atualmente pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, do Conselho Nacional de Saúde. Os grupos de pacientes especialistas em bioética
discordam da subordinação da Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica ao Ministério da Saúde, com coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, conforme proposto no projeto de lei aprovado pelo Senado Federal, por 2 motivos principais: a retirada da participação da sociedade e a retirada da independência institucional do CONEP. O Conselho Nacional de Saúde, ao qual a CONEP encontra-se atualmente vinculado, é a instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo composto por representantes dos usuários, trabalhadores da área de saúde, governo e prestadores de serviços de saúde. Entende-se que, ao retirar a vinculação deste órgão do Conselho Nacional de Saúde, a proposta exclui a participação do cidadão no controle da pesquisa e ameaça a independência institucional, ao se vincular operacionalmente a um órgão executivo do governo, motivos pelo qual apresentamos as emendas 1 e 3 neste voto em separado. Ainda em relação à Instância Nacional de Ética em Pesquisa Clínica, o projeto de lei não define o mandato dos membros da comissão, deixando a instância vulnerável às mudanças de cargos do Ministério, podendo haver alteração da composição da comissão a depender dos membros que assumam cargos de decisão. Portanto, apresentamos a emenda 2 para sanar essa omissão. De acordo com as normas atuais do Conselho Nacional de Saúde, os participantes de pesquisa que se beneficiaram de um novo medicamento em um estudo devem ter assegurado pelo patrocinador o fornecimento desse medicamento, de forma gratuita, pelo tempo que for necessário. Entretanto, o artigo 30, inciso 6º, da atual versão do projeto de lei, permite que o patrocinador cancele o fornecimento do medicamento ao participante da pesquisa quando ele estiver disponível no sistema público de saúde. Essa proposta não se justifica, especialmente no momento em que as verbas para a área da saúde são escassas. Não é adequado transferir ao governo a responsabilidade que é exclusiva do patrocinador. Desse modo, apresentamos a emenda supressiva 7. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7.082 de 2017, com as emendas anexadas ao presente voto e separado, senhor presidente. Obrigado, é esse o nosso deputada. voto, senhor presidente.